Os meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor nosso Deus, mais uma vez, pela sua graça que nos foi concedida, estarmos aqui mais uma vez esta manhã, para adorarmos e glorificar ao seu nome, e poder mais uma vez poder aprender da sua poderosa palavra. Glória a Deus. Meus irmãos, a nossa lição de hoje tem por título A Realidade do Milênio. É um tema bastante sugestivo, chega a ser um tema complexo, às vezes também um tema polêmico, mas é uma doutrina e um tema que eu acredito que todo cristão deveria se preocupar em estudar e aprender acerca deste tema, dessa doutrina que a Bíblia fala, né? Gostaria de poder compartilhar com os irmãos acerca dessa doutrina do milênio, seguindo aqui o roteiro, a perspectiva do comentarista, né? A verdade, irmãos, para ser honesto com vocês, é que quando nós vamos estudar a doutrina do milênio, é verdade que existe várias escolas, ou pelo menos 3 escolas, ou corrente teológica de interpretação acerca do milênio, que eu creio que é essencial, é também honesto para quem estuda acerca da doutrina do milênio, dar uma olhada dentro dessas correntes teológicas, para você ser coerente e tolerante com as outras perspectivas, né? Existe pelo menos 3 correntes teológicas, ou 3 escolas de interpretação acerca do milênio. Não sei se vocês já ouviram falar, mas existe uma corrente teológica por nome de amilenista, né? Que é defendido muito pelos teólogos reformados. Em que crer os amilenistas? Os amilenistas acreditam que nós estamos vivendo a era do milênio. Essa era da igreja que nós estamos vivendo é a era do milênio. Então, esse milênio, ele não é um milênio literal, é um milênio espiritual, onde a igreja substitui Israel. Acredita-se os amilenistas que o diabo, nesta era da igreja, está preso, está amarrado. Amém, irmãos? E existe outras crenças também dos amilenistas que não vai dar tempo da gente discorrer totalmente, mas eu deixo esse viés para os irmãos, para que, se você tiver uma curiosidade, depois de você, às vezes, quer refutar, né, essa perspectiva, você precisa ser honesto para estudar essa corrente teológica. Existe também uma outra escola chamada pós-milenista, que é um pouco parecido com o amilenista. Os pós-milenistas acreditam que também
nós estamos vivendo a era do milênio e que Jesus voltará após esse milênio, né? E existe também uma corrente teológica, que é a terceira, que se chama pré-milenista. E existe dois pré-milenistas. Os pré-milenistas, eles acreditam que haverá um milênio literal, aonde Cristo, depois dos 7 anos de tribulação, irá estabelecer um reino literal aqui na terra. E quando se fala acerca dos pré-milenistas, existe dois pré-milenistas. Existe o pré-milenista dispensacional, que acredita que Deus lidou com, ou trabalhou com a igreja através das dispensações. E existe um pré-milenista chamado pré-milenista clássico ou histórico, que é onde a gente acha as suas raízes nos pais primitivos da igreja. E particularmente eu, ao estudar, eu me identifico com o pré-milenismo histórico, com o pré-milenismo clássico, que acredita também que esse reino de Cristo, o reino milenar, é um reino literal, e que acha suas raízes nos pais primitivos da igreja. Aí alguns pais da igreja acreditavam nesse pré-milenismo literal, histórico, clássico, como Justino Marte, Irineu e outros pais da igreja. Então, eu deixo essa prévia dessa introdução para os irmãos, que existe essa perspectiva quando se estuda acerca do milênio dentro da teologia. O comentarista que ele discorre, escreveu dentro da perspectiva pré-milenista, né? Que acreditando que há um reino, que esse reino será um reino literal, que é o que a maioria dos assembleanos pentecostais acreditam, que esse reino não é um reino ou um milênio espiritual, mas um milênio literal. Amém, irmãos? E eu pergunto para vocês: o diabo está amarrado ou não está amarrado, irmão? Hã? Não? Amém? Então, quando nós falamos desse milênio literal, eu acho mais coerente, mais honesto, irmão, porque esse milênio literal, ele preenche algumas lacunas das profecias dos profetas do Antigo Testamento, né? Se você tiver a curiosidade de ler alguns profetas escatológicos, como Ezequiel, Daniel, Zacarias, Ageu também, que tem profecias escatológicas, você vai entender que algumas profecias, que alguns textos ainda não se cumpriram nessa era atual da igreja. Nós nunca vivemos o cumprimento dessas profecias. Isso deixa subentendido que essas profecias irão se cumprir no milênio literal. Amém? Então, vocês precisam, às vezes, estar atentos para essas realidades, porque muitas vezes pessoas querem distorcer os escritos, textos sagrados, para justificar a sua perspectiva teológica, e afirmam, às vezes, que esta era da igreja é a era do milênio, e que esta era do milênio o diabo está amarrado, né? E quando nós lemos os textos bíblicos, percebemos que isso não tem muito cabimento, né? Não tem muita segurança você fazer uma afirmativa como essa. A verdade, você vê
que o diabo está sempre em ação, o diabo está sempre trabalhando, o diabo está solto. Para fazer essa justificativa, você precisa ser muito desonesto com os textos sagrados, como por exemplo, Apocalipse capítulo de número 20. A nossa lição começa dizendo assim: o templo de profunda e ampla transformação. 1.1 Satanás é preso por 1000 anos. Isso acontecerá depois dos 7 anos de tribulação, aonde o diabo será preso por 1000 anos e Cristo virá reinar com a sua igreja aqui na terra. Apocalipse capítulo de número 20. Diz assim: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Isso aqui, irmão, é uma alegoria ou é isso aqui é literal? Porque para se defender um amilenismo, eles dizem que isso aqui não é literal. E, na verdade, isso aqui é literal. O diabo será amarrado, preso por 1000 anos. Amém, irmãos? E lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs-se sobre ele, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois disso, importa que seja solto por um pouco de tempo. Então, esse reino milenar, que é um reino literal, será por 1000 anos, o diabo será amarrado, preso, para que não engane mais as nações. Haverá 1000 anos sem a tentação, sem as ações do diabo, 100 anos de paz, 1000 anos de justiça. 1000 anos de paz, 1000 anos sem as ações do diabo e Cristo reinando na terra, literalmente, com a sua igreja, com a sua noiva. Amém. O mundo viverá algo inédito, 1000 anos sem nenhuma atividade satânica. Fomos informados o porquê, para que mais não engane as nações. Até aqui, ok, irmãos? Alguém quer comentar alguma coisa aí? Se eu não souber responder, eu sou leigo, mas muito leigo a respeito de escatologia. E se eu souber responder, eu lhe respondo. E se eu não souber lhe responder, eu vou pesquisar para lhe dar uma resposta mais coerente. Alguém quer, de início, já fazer algum acréscimo? Às vezes você estudou, né, a lição, achou algo interessante, queira compartilhar conosco, eis a oportunidade. Amém? Aonde acontecerá esse reinado, aonde será estabelecido a sede do reino milenar? A partir de Jerusalém, Jesus governará o mundo. Então, o lugar escolhido por Deus para que esse reino milenar seja estabelecido é a cidade de Jerusalém. Jerusalém será a capital mundial do governo do Senhor Jesus. É interessante isso. Hoje, cristãos de todo o mundo viajam a Israel, pisam em Jerusalém, lembrando do passado bíblico inesquecível deste lugar.
sem se darem conta de que estão pisando não apenas no passado, mas também no futuro. Tem muita vontade de ir em Israel, a capital de Jerusalém, palmilhar pelos lugares aonde Jesus andou, né? Jesus vai realizar esse sonho. Então, meus irmãos, essa era milenar, Jesus irá governar através de Jerusalém. Jerusalém será o palco desse governo milenar de Jesus Cristo. Muitas pessoas irão para Jerusalém. Se não vejamos Zacarias, que é um profeta, é um livro, que a maioria das suas profecias são escatológicas, né? Zacarias, capítulo de número 14, versículo 16, coloca aí para nós, né? Zacarias, capítulo de número 14, versículo de número 16. Olha aí, irmãos. Diz assim: e acontecerá que todos que restaram de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar as festas das cabanas. Então, entende, dentro da escatologia, que esses textos, por exemplo, de Zacarias, terá o seu cumprimento, né, de forma completa no reino milenar de Jesus Cristo em Jerusalém. Precisamos olhar os textos bíblicos, irmão, procurar encaixar ele no tempo, hein? E esses textos, eles se encaixam muito bem no tempo futuro, na era milenar. Jesus, o Rei universal, 1.3. Jesus, o Rei universal. Esse Rei Jesus será um rei que governará todos os outros reinos. Só haverá um Cristo reinante. E esse reino será um reino teocrático, onde Deus, através do próprio Cristo, irá governar. Coloca Zacarias capítulo 14, versículo 9. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor, e um será o seu nome. Apenas um rei universal. Então, o reino milenar de Cristo, o reino milenar será marcado por esse reino universal da pessoa de Jesus Cristo. Será um reino que permanecerá para todo sempre. Todos os reinos cairão, mas o reino de Cristo permanecerá para todo sempre. É um reino que não será destruído. Isso é importante. Ponto 2. Definição do milênio. O milênio é um período de 1000 anos. 6 vezes encontramos no capítulo 20 de Apocalipse a referência a este período do tempo. E o tempo no qual Satanás será amarrado e lançado no abismo. E o Senhor Jesus governará triunfante sobre toda a terra. As características, irmão, ou uma das definições do milênio, é
Porque muitas pessoas perguntam como será o milênio, qual a definição do milênio. 2.1, derramamento pleno do Espírito Santo. Existe um caráter espiritual no milênio. O milênio será glória a Deus. O milênio será marcado pela espiritualidade, e haverá vida espiritual no milênio. O comentarista colocou um texto aqui de Joel que diz assim, e há de ser que depois do derramamento, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos mancebos terão visões. Todos conhecem essa profecia que teve uma parte do seu cumprimento no dia de Pentecoste, mas o cumprimento total dessa profecia de Joel se cumprirá cabalmente no reino milenar, na era milenar. Será um reino terrestre, mas de profundo caráter espiritual, onde os santos contêm comunhão e apatia espiritual, a frieza para as coisas de Deus darão lugar a um fervor genuíno e amor a Deus por toda parte. Que coisa interessante. Então, nessa era milenar, haverá profunda espiritualidade, uma espiritualidade que a gente jamais conheceu, que a gente jamais alcançou, porque no milênio Deus irá mostrar para nós iremos experimentar qual era o plano, no princípio de todas as coisas, o plano que Deus planejou desde o princípio para o ser humano. Qual era a espiritualidade que Deus planejou para o ser humano desde o jardim do Éden, antes da queda do homem? Nós iremos experimentar o que Adão experimentou antes da queda. A frieza dará lugar a um fervor genuíno e amor a Deus por toda parte. Quem quer experimentar isso aqui, irmão? Quem quer estar no milênio? Depois dos 7 anos de tribulação, exatamente. Acredita-se ou subentende-se alguns textos de profecia como Isaías, que haverá muitas pessoas na terra nesse tempo do milênio, não é? Existe também a ressurreição. Vamos ler bem aqui, irmãos. Apocalipse capítulo de número 20. Diz assim, versículo 4: E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degoladas pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus,
que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas outros mortos não viveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Então haverá, depois desses 7 anos de tribulação, as pessoas que foram mortas na grande tribulação irão ressuscitar para reinar com Cristo no reino milenar. Amém? E essa é a primeira, que chama a primeira ressurreição. Depois que se completam os 1000 anos do milênio, o diabo novamente será solto. Daí irá prosseguir o julgamento final, aonde acontecerá uma segunda ressurreição, que é a ressurreição dos incrédulos, as pessoas que morreram com Cristo para serem julgadas. Amém? Então vamos lá. 3.3. Não, deixa eu ver onde é que eu estava aqui. Derramamento pleno do Espírito Santo. 2.2. Tempo de manifestação do Rei. Então, o reino milenar será definido por um tempo de manifestação da pessoa de Jesus Cristo. Nós vemos algumas profecias que Jesus terá um nome como o renovo de Davi, o renovo de Jessé, o filho do homem. Nesse tempo será um tempo de manifestação de justiça, de verdade. Nesse tempo Jesus manifestará a sua glória. Muitas pessoas verão a manifestação da glória do Senhor Jesus Cristo. Quem já leu Ezequiel capítulo 43? Ezequiel capítulo 43, quem já leu? Vocês já perceberam que existe o retorno da glória do Senhor? E vocês percebem quando vocês lêem capítulo 8 de Ezequiel, capítulo de número 9 e 10, vocês percebem que a glória de Deus, ela se retira do templo, e o templo ele é destruído quando a glória de Deus sai. Mas nesse tempo milenar o templo será reconstruído. E essa glória que saiu, que é uma figura da pessoa de Jesus Cristo, essa glória retornará. Haverá uma manifestação da glória do Senhor. Aquela mesma glória que saiu é a mesma glória que retornará para o templo. Amém, irmãos? Então há uma manifestação dos atributos de Deus. As pessoas reconhecerão os atributos, se prostrarão aos pés do Senhor Jesus Cristo. As pessoas reconhecerão a humanidade, a natureza humana de Jesus. O reino de justiça do Messias. No mundo de hoje são poucos os escândalos por corrupção, assassinatos e violência que muitas vezes ficarão impunes, causando revolta e desânimo. Porém, no milênio não mais haverá injustiça, será estabelecida na terra a justiça de Deus. O rei é o sol da justiça. Nesse tempo, Jerusalém, capital do governo de Cristo, será conhecida como a cidade de justiça. Então, o reino milenar de Cristo será marcado pela justiça do Messias. Característica do milênio: armas virão instrumentos agrícolas. Isso aqui é importante, interessante, irmão, se pensar nisso aqui, porque no milênio haverá uma renovação, uma transformação da natureza.
armas virão instrumentos agrícolas. A terra passará por uma grande renovação, uma grande transformação. Quem já leu Ezequiel, se eu não me engano, Ezequiel 46, deixa eu ver se é isso mesmo. 46, deixa eu ver aqui. Ezequiel. Quarenta e sete, hein? Quem já viu falar do Mar Morto em Israel? O Mar Morto tem um grau muito grande de sal que não deixa reproduzir vida nesse mar. Nem árvore há ao redor desse mar. Muitos rios, como o Jordão, eles desaguam no Mar Morto. O Jordão tem vida, mas quando a água do Jordão cai dentro do Mar Morto, ele se torna uma água sem vida, não produz vida, não tem peixe. Ao redor do Mar Morto não tem árvore, não produz fruto. Mas quando nós lemos Ezequiel 47, nós vamos ver que a água que flui do templo e deságua no Mar Morto, esse Mar Morto passa a produzir vida. No milênio, isso que se cumpre, irmão, no milênio até o Mar Morto terá vida. Haverá peixe, a Bíblia diz que ao redor do Mar Morto haverá árvores com frutos. Isso é interessante. Então a natureza no milênio passará por uma grande transformação. Amém, irmãos? Então para os irmãos ver, Isaías capítulo 11, versículo de número 6 ao 9. Coloca aí para nós, irmão. Isaías capítulo de número 11, versículos 6 e 9. Os irmãos veem a transformação da natureza. Morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito, e se deitará, e o bezerro e o filho do leão, e a nédia, a ovelha, viverão junto, e um menino pequeno os guiará. Versículo 7. A vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha com o boi. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco, e não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Amém, irmãos? Esse texto ele se cumpre na era da igreja hoje? Percebe? Que isso tem um cumprimento escatológico no futuro, no milênio. Que a gente precisa encaixar esses textos no futuro, saber aonde se cumpre esses textos bíblicos, porque esses textos, alguns textos de maneira nenhuma está se cumprindo, ou nós estamos vivendo ele. Pode até ter uma aplicação, hein? Pode até se aplicar para a igreja de hoje, mas o cumprimento será escatológico. Olha outra maravilha aqui que haverá no milênio, irmão. 3.2, o homem voltará a viver muitos
anos. Por causa do pecado, a morte entrou no mundo, mas no milênio a Bíblia parece mostrar que, assim como ocorreu no período anterior ao dilúvio, os homens voltarão a viver de forma prolongada. Quem quer viver aí, irmão, 200 anos? Hã? Você quer viver 200 anos? Ó, diz que o senhor já está perto. Então, meus irmãos, no milênio teremos vidas prolongadas. Nós vamos experimentar esse plano original de Deus para as nossas vidas, hein? Isso aqui fazia parte do plano original de Deus. Mas por causa do pecado, nós perdemos esse privilégio, hein? Isaías 65, 20. Isaías. Oi? Exatamente. Não entendi. Exato, o corpo glorificado. Aham. Não sei lhe responder, pastor. Se é as pessoas, o corpo glorificado que viverão muito porque eles já são imortais, ou é as pessoas que estão aqui na terra? Amém, tá vendo aí, irmãos? Muito obrigado pela explicação aí, pastor, me salvou aí, tá vendo? Então são as pessoas que irão nascer no milênio. Aprendi. Amém. Isaías 65, 20. Não verá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Amém, irmãos? Toda a terra será cheia do conhecimento do Senhor. 3.3 para nós encerrar. No milênio, o conhecimento sobre Deus e a sua palavra revolucionará as ciências e saberes. Isaías 11:9, que nós já lemos, né? Então, irmãos, o milênio será marcado, será cheio do conhecimento do Senhor. Não será apenas um conhecimento teórico, será um conhecimento profundo de intimidade, por estar próximo, de ver as ações do Senhor. Teorias como evolução das espécies, que mostram o homem surgindo como uma evolução natural do macaco, serão abandonadas. Ideologias nefastas que demonstram princípios de valores caros à humanidade, como a ideologia de gênero, serão substituídas por um conhecimento e saber que ficou limitado ao homem por causa do pecado. Imagine as descobertas científicas, revolução tecnológica e produção de conhecimento que acontecerão no milênio. Então, muitas ideologias serão desmascaradas na era milenar, e a terra será cheia do conhecimento. Amém, irmãos? Alguém quer fazer alguma acréscimo? Não?
haverá salvação. Tem um texto, se não me engano, isso é Isaías, capítulo de número 2, depois eu vou procurar e vou te mostrar. Que pessoas da Etiópia, do Egito, virão e se converterão ao Senhor. Amém? Mas haverá salvação no milênio. Amém, irmãos? Deus abençoe, muito obrigado. Que eu não pude esclarecer aos irmãos, me perdoem por causa da